Está em debate na Câmara uma proposta para estimular a formação de atletas. O Proforte, o Programa de Fortalecimento do Esporte Olímpico, está sendo avaliado por uma comissão especial, que em março ouviu a opinião de formadores de esportistas. Os clubes de futebol devem ao governo mais de 4 bilhões de reais. Eles dizem que querem quitar as dívidas, mas pedem medidas para facilitar o pagamento. A proposta em análise na Câmara permite que os times de futebol paguem apenas 10% de tudo que devem, parcelados em até 240 meses. Os 90% restantes seriam pagos pelos clubes com investimento em formação de atletas do futebol e de outros esportes olímpicos. O Vasco da Gama, por exemplo, tem 250 atletas em formação. Cada um deles custa em média R$3 mil por mês. Manuel Pereira é o responsável pela formação de atletas no clube. Nós temos 2 ônibus para levar os atletas e buscar. Nós temos uma empresa que fornece alimentação. Nós temos uma empresa que fornece os médicos que ficam o tempo integral no CT com os nossos atletas. Eles ficam em tempo integral. Isso tem um custo muito alto. Se tem dificuldade num esporte que gera retorno, imagina em esportes que não geram retorno nenhum. A proposta do Proforte foi criticada por alguns parlamentares. Para eles, os clubes têm que pagar tudo o que devem. O deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, é um dos críticos. Para o parlamentar, falta gestão nos clubes brasileiros. Se o clube for mais profissional, ele vai ter mais receita para poder investir no esporte. Agora, ele vai investir no esporte porque ele considera que aquele esporte é importante para ele, né? A formação do atleta é responsabilidade do clube com as suas receitas, não é com o dinheiro público. O dinheiro público é para você formar cidadão. Mas o secretário nacional de futebol do Ministério dos Esportes, Toninho Nascimento, defendeu o projeto. Ele diz que a negociação das dívidas vai beneficiar não só os clubes, mas também o governo. Não há dispêndio do governo, o governo está recebendo o que estão devendo para ele. 2 hipóteses, vamos continuar a fingir que os clubes não devem 4 bilhões de reais ou vamos receber, governo, 4 bilhões num período X. Não é mais interessante receber? E até no processo de pagamento ajeitar a gestão desse clube, né? O deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, é um dos membros da comissão especial que analisa a proposta na Câmara. Ele acha que o projeto vai ser transformado em lei antes da Copa do Mundo e até adianta o que espera do texto final. A revitalização da time mania e a nova função para ela, o recurso seria para a formação de atleta, uma dinamização também da raspadinha, onde será o grande recurso novo, seria a raspadinha, o parcelamento da dívida, podendo pagar formando atletas, e a chamada penalidade para os dirigentes que descumprirem aquilo que eles assinarem depois. Eu acho que com isso a gente consegue aplicar aí a chamada lei de responsabilidade fiscal do esporte brasileiro. Como fica a guarda de uma criança quando os pais separados vivem em países diferentes? Para melhorar o processo jurídico que trata dessa questão, o Senado realizou uma reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Relações Exteriores. A ministra Maria do Rosário explicou que, de acordo com a convenção, o Brasil não pode lutar pela guarda da criança. Essa questão é definida pela justiça do lugar onde o menor reside, mas que o Estado continua prestando assistência a brasileiros que lutam pelos seus filhos em outros países, inclusive intermediando visitas. Quando um juiz brasileiro aceita que a decisão sobre a guarda da criança deve ser tomada em um outro país, porque considera que a sua residência habitual é o outro país, não significa que o nosso país não permaneça apoiando aquela parte brasileira que vai disputar a guarda naquele outro país. À frente da Associação de Mães de Mãos Vazias, Eliana Mars faz críticas à atuação das instituições brasileiras nos casos que envolvem a Convenção de Haia. Eles dizem para mim, esses casos estão sendo acompanhados, essas visitas consulares estão acontecendo. Não é realidade. Eu tenho contato com essas mães que estão no estrangeiro, que estão no Brasil. Isso não é real. Por que é que dizem isso?
Ou por que é que diz um funcionário do Itamaraty, como a senhora acabou de ouvir, que existe uma assistência jurídica? Isso não é real. As nossas representações consulares e diplomáticas operam no contexto do ordenamento jurídico estrangeiro, portanto, estamos impossibilitados de atuar concretamente, nos casos que se desenvolvem, na posição de parte nos processos judiciais ou com funções análogas à autoridade policial. Eu acho que isso é importante ter em mente para se avaliar o tipo de assistência que é prestada nesses países. Eliana é mãe de Helena, de 14 anos, que tem síndrome de Down e hoje vive com o pai na Alemanha. Eliana perdeu a guarda de Helena na Justiça Comum, num processo que durou apenas 40 dias. Ela luta para que casos semelhantes sejam resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de uma votação num projeto de lei que nos dê, com grande urgência, o impedimento de fazer novas vítimas. A partir disso, nós vamos conseguir usar a energia que nós temos agora e os recursos de agora para trazer as vítimas de outrora de volta. Mas enquanto continuar saindo crianças desse país dessa forma, estaremos enxugando gelo. Isso nós precisamos melhorar no Brasil, porque dentro do nosso país, como é estruturado o Poder Judiciário, ainda que esses casos sejam da alçada de tratados internacionais, portanto da Justiça Federal, há a possibilidade de uma ação que vai à Justiça Estadual. E essa decisão ela é completamente autônoma uma da outra, como o Poder Judiciário e a decisão judicial é. Só que há prejuízo, sim. Citando o caso da filha de Eliana Mars, a ministra Maria do Rosário sugeriu mudanças na Convenção de Haia para dar tratamento diferenciado a crianças com deficiência intelectual. O interesse superior de uma criança é analisado de acordo com um conjunto de fatores. Eu considero que, assim como não é devolvida uma criança quando há violência contra a sua mãe ou contra ela própria, eu acredito que no caso de uma criança com deficiência deveria haver restrições maiores de devolução da criança. O voto feminino no Brasil está completando 82 anos. Hoje, as mulheres são maioria no eleitorado, mas ainda há pouco espaço para elas na política. Elas são maioria, 51% dos brasileiros. Na hora de votar, também, 52% do eleitorado. Mas quando se fala de cargos no poder público, a realidade muda bastante. E o Congresso é um exemplo disso. No Senado, elas são um pouco mais de 10% dos parlamentares. Na Câmara, elas não têm nem 9% do total das cadeiras. Luana Pinheiro, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estudou o assunto. Uma das conclusões: a rotina da mulher é um problema. Já é difícil que elas consigam participar dessa política institucional se você vai se candidatar a vereadora, que você está ali na sua cidade perto. Mas as reuniões são noturnas, é difícil conciliar o momento de sair com o cuidado dos filhos. Então, nem sempre elas têm a disponibilidade de se lançar a essas atividades por conta de uma desigualdade na distribuição de tarefas domésticas e de cuidados. Para equilibrar a disputa entre homens e mulheres, o Congresso aprovou uma lei exigindo que pelo menos 30% das candidaturas sejam de mulheres. Elas também têm direito a uma parte do tempo de propaganda política e do fundo partidário. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, critica. Ainda é pouco. Quase tudo fica mesmo com os candidatos homens. Não há condições objetivas para garantir que, além da vaga na chapa, tenham condições financeiras, tenham condições de capacitação política, tenha condições de meios, pelo menos em igualdade de condições com os homens, para disputar também igualdade de condições com eles. Apesar das dificuldades, há alguns exemplos de que sim, elas podem. A ascensão de uma mulher à presidência da República é um deles. E a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, avisa: a disputa vai ser longa. A nossa conquista nesse processo político, ela é muito lenta. Nós conquistamos o direito ao voto em 1932, na Constituinte de 34. De 34 para 2014, nós levamos um período imenso e ainda somos tão poucas. Mas, passo a passo, estamos chegando lá. E com esta bancada, que é pequena, mas barulhenta, porque a sociedade precisa escutar a nossa voz, nós temos certeza que vamos avançar.
No próximo bloco, a iniciativa que há 10 anos vem salvando vidas em Belo Horizonte e o Festival Literário de Natal no Rio Grande do Norte. A gente volta em um minuto.